presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito ao derrotar a opositora Luísa González no segundo turno das eleições realizadas no domingo 13. Luísa González foi a candidata do ex-presidente Rafael Correa. Com mais de 94% dos votos apurados, dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador mostraram que o atual presidente recebeu 56% dos votos válidos ante 44% da candidata da esquerda. Noboa classificou sua vitória como histórica. Já Luísa González não reconheceu o resultado. A candidata de Rafael Correa afirmou o seguinte a apoiadores, aspas, vamos pedir a recontagem e a reabertura das urnas. Testemunhamos como o abuso de poder nunca cessou, usando o Conselho Nacional Eleitoral para fazer o que bem entende e atropelar a democracia. Fecho aspas. Noboa rebateu a opositora e afirmou que não há dúvidas de quem ganhou a eleição. A presidente do CNE, Diana Atamé, afirmou que é preciso rejeitar firmemente a narrativa de fraude, acrescentando que acusações infundadas não só prejudicam esta instituição, mas também a confiança na nossa própria democracia. Só quero lembrar que o Rafael Correa, ex-presidente do Equador, Duda Teixeira, era o presidente do país no momento em que houve aquele bombardeio colombiano na gestão do então presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, lembra? Que matou o número 2 das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Raul Reyes, que era aliado do PT, que era aliado do Lula, que tinha dado declarações em entrevista nesse sentido e que esteve com o Lula no evento do Foro de São Paulo em San Salvador, capital de El Salvador, em 1996. Aqui a memória tá em dia, já mostrei muito toda essa história. Houve o bombardeio porque você tinha ali um núcleo da FARC em território equatoriano, mas atacando os colombianos. E o Uribe aproveitou a oportunidade, conseguiu a localização, bombardeou Rafael Correa, que é um esquerdista, que era aliado da liderança das FARC. Ele ficou absolutamente revoltado e adivinha de que lado que o Lula ficou na época governo do PT no Brasil naquela situação. Ficou do lado da liderança das FARC, ficou do lado do então presidente do Equador, Rafael Correa. Precisou haver uma reunião, que eu nunca me esqueço, volta e meia eu cito, da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em que houve um pedido para que o Álvaro Uribe fosse chegar próximo ali do Rafael Correa, e o Uribe é mais baixo, o Rafael Correa é um gigante, assim, na altura, não na moral, e o Uribe chegou perto dele para cumprimentar, para tentar ali fazer umas pazes diplomáticas, e o Correa ficou assim com o nariz empinado, muito contrariado ali, cumprimentou, mas houve uma tensão muito grande entre os países naquela ocasião. Então é essa figura bastante conhecida aqui desse esquerdismo latino-americano que apoiou essa candidata que não está aceitando a derrota. Mas, Duda Teixeira, antes de eu falar aqui da parte do MST, o que você avalia dessa eleição? O Raul Reis, ele hoje vive na Bélgica, né? Além dessas acusações de vínculos... Não, o Raul Reis não. O Raul Reis morreu Rafael no bombardeio. Rafael Correa. O Rafael Correa. Rafael Correa, ex-presidente do Equador, sim. Vive na Bélgica. Além dessas relações de amizade com as Farc, né? Tem gente que diz que as Farc teriam até financiado a campanha dele. Ele também foi condenado por corrupção passiva, né? Aceitar propina de empresários, foi condenado pela justiça e por isso que ele vive na Bélgica, pediu e conseguiu até asilo por lá. E desde que ele saiu do poder, ele tem tentado influenciar a política no Equador, sempre tem, toda eleição tem um candidato que é apoiado por ele, mas o que acontece é que no segundo turno todo mundo apoia o candidato que não é o do Rafael Correa, né? O pessoal tenta evitar esse retorno desse bolivariano que entrava na categoria ali do bolivariano carnívoro, né? Aqueles mais radicais, mais próximos do Hugo Chávez. Aí, a Luísa Rodrigues, é isso o sobrenome da candidata derrotada, perde, mas é lamentável também que a gente tenha essas atitudes de contestar o resultado eleitoral, né? Isso acaba enfraquecendo muito a democracia nos países. Sempre que acontece
Isso gera um problema que depois se arrasta por gerações. A gente viu isso aqui no Brasil. Aécio Neves contestando a eleição que ele perdeu para Dilma Rousseff. A gente viu também isso muito forte no México. Andrés Manuel López Obrador também, quando pede a eleição, ele vai, faz um protesto nas ruas para reclamar, dizendo que as urnas tinham sido fraudadas. A gente viu Jair Bolsonaro fazendo isso, Donald Trump. Isso sempre traz muito problema. E um outro fenômeno também aí que acontece no Equador. O Equador é um país pequeno, endividado, né? Perto até de um país falido, mas o que essa vitória traz aqui para a gente, né? Uma das coisas interessantes, além dessas outras que a gente já comentou, é o efeito Bukele. Ele tem usado o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como um exemplo, uma inspiração que ele gostaria de seguir. Então, essa ideia de construir grandes prisões, né, acabar com o crime na base do aumento da segurança pública, da prisão de pessoas em massa, não é uma coisa que ele conseguiu ainda realizar na sua plenitude, mas que ajudou ele nessa campanha contra o crime no Equador, porque o Equador, de fato, é um país em que o crime é um perigo constante, né? Um país que tem aí fronteira com outros países que produzem cocaína, exportam cocaína para a Europa e para os Estados Unidos e, portanto, sempre tem essa influência muito grande das máfias e dos grupos organizados como a FARC que a gente citou. A gente cobriu recentemente, tem uns meses, é verdade, talvez anos, um ano e poucos, não sei, não me lembro agora, mas execuções no Equador, estava um clima bastante beligerante ali, guerra de facções. Agora, é claro que pode haver críticas aí aos presidentes de outros países que estão fazendo ações parecidas, mas tendo condutas que estão gerando muita controvérsia. No entanto, nós defendemos no Brasil que haja mais vagas de prisões, que os criminosos sejam presos, que haja o castigo, porque crime a gente sabe que há, em vez de adotar todo esse discurso esquerdista que tenta legitimar a soltura de criminosos com base num diagnóstico de que prender não ajuda, de que prisão é um mau negócio, de que as cadeias estão lotadas. Olha, então precisa de política pública para ver o que é necessário fazer pela reforma do sistema carcerário e, eventualmente, pela sua ampliação. Inclusive, o governo do PT, quando estava pressionado em relação a essa pauta lá atrás, em outros mandatos, chegou a anunciar o investimento de R$1 bilhão para a construção dos presídios. Tem um vídeo meu na internet sobre isso, com declarações, inclusive, de José Eduardo Cardoso. E, no entanto, precisou contingenciar esses recursos, quer dizer, represar, não gastar, porque veio a crise econômica com a Dilma Rousseff. Então, anunciou, prometeu, mas não conseguiu cumprir. Acho que tem o título no YouTube, O Legado do PT nos Presídios. Tem um vídeo meu com imagens daquele momento. Então, assim, combater o crime e prender os criminosos, ok. Agora, usar isso, né, para prender opositores políticos, para prender pessoas sem o devido processo legal, etc., aí não, né? Então é preciso separar aí com as devidas nuances. E, Duda, não é Luísa Rodrigues, né? Eu não falei na hora porque eu fiquei com medo de ela ter um outro sobrenome, Rodrigues, mas eu fui verificar e não tem, é Luísa Gonçalves, né? Só para deixar claro. Tá. Muito bem, a gente separou também a reação de João Pedro Stedley, líder do MST, que questionou o resultado da eleição. Abro aspas. Imaginem o que um governo que decreta estado de sítio 48 horas antes das eleições para que as Forças Armadas controlem as províncias faz com as urnas sob seu controle. Assim, Noboa se reelegeu e Trump tem mais um filhote para mandar na América do Sul. Uma vergonha. Fecho aspas. Quer comentar, Duda? O João Pedro Stedley recebeu fazenda do Nicolás Maduro, que fez uma eleição completamente fraudada na Venezuela. Até hoje nem mostrou as atas eleitorais e aí ele fica quietinho, né? Exatamente.